Será que o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, ele ainda é útil nos anos de 2025? Ou será que a gente tem que pensar em outras formas de avaliar a antropometria do nosso paciente? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a importância do IMC, sobre como que a gente interpreta e avalia o IMC, quais são as suas limitações, quais as suas soluções, né? O que a gente pode utilizar de solução para ter uma avaliação mais aprofundada, né? Realmente do que esse dado está trazendo pra gente, se é compatível ou não com o paciente. E o que a gente pode esperar do futuro aí, porque a gente sabe que o IMC ele foi muito revolucionário. Ele mostrou, né, que existe uma proporção diretamente proporcional ao aumento do IMC com o aumento dos custos de saúde também, com a mortalidade do paciente. Hoje a gente tem, né, um olhar muito mais gentil e muito mais útil voltado para a obesidade, porque a gente sabe que a obesidade tem sido uma epidemia, né, um problema de saúde crônica, pública, muito importante, que merece todo o seu tratamento, e hoje a gente consegue olhar e tratar a obesidade de uma forma muito mais humanizada e com tratamentos muito mais modernos. E também a gente tem questionado um pouco mais a forma como a gente classifica, como a gente coloca pessoas em caixinhas. Então espero que esse vídeo possa trazer todas essas reflexões para você. Eu sou a Maite, eu sou médica de família e comunidade. Eu atendo pacientes, eu sou professora, eu gosto de produzir conteúdo aqui educativo para as redes sociais. Então, se esse conteúdo for interessante, se você já estiver gostando do tema, dá o seu like, se inscreve no canal, porque este ano esse YouTube vai vingar, eu vou continuar fazendo vídeo, vou manter minha constância, vou prometer, vou conseguir. Então vamos lá para falar sobre IMC. Por que eu tô trazendo esse tema, né? Eu me deparei com um artigo recentemente que estava questionando se o IMC ele ainda era ou não útil nos dias atuais. E eu achei muito interessante porque existe um lado muito positivo ainda do IMC, então já adiantando isso para vocês, mas existem limitações que devem ser levadas em consideração. Então o IMC, para quem não sabe, é aquela fórmula matemática muito básica que a gente faz em todas as consultas, em que a gente utiliza o peso, a gente divide pela altura ao quadrado. Essa fórmula ela vai dar um resultado em que a gente vai classificar o paciente se ele é baixo peso, se esse resultado for abaixo de 18,5, de 18,5 a 24,9 a gente considera um peso normal, acima de 25 até 30 a gente considera um sobrepeso, de 30 até 35 obesidade grau 1, de 35 para 40 obesidade grau 2 e acima de 40 obesidade grau 3. E qual que é a crítica que tem ao redor do IMC? Porque o IMC ele não leva em consideração a composição corporal, ele leva em consideração apenas o peso e apenas a altura, simples assim. Não vai levar em consideração a composição de água, de massa magra do paciente, também não leva em consideração o gênero, né, que a gente sabe que existe uma redistribuição que difere, né, de um gênero para o outro, então isso é importante de levar em consideração, e também a idade, porque existe uma transformação dessa composição corporal ao longo do nosso envelhecimento. Então o IMC, qual que é o lado positivo dele? Ele é muito simples de ser feito. E ele realmente pode ser útil como uma triagem, como a gente ter uma classificação inicial de como que pode estar essa composição corporal. E é claro, fazendo também uma análise individual na consulta, tentar identificar outros fatores de risco que podem fazer com que esse paciente seja um paciente com sobrepeso mais saudável, ou seja, esse IMC ele vai estar superestimando esse paciente, ou é um paciente com baixo peso que pode não ser saudável. Então, pensa num idoso muito magrinho, sarcopênico, a gente sabe que a sarcopenia aumenta muito o risco de queda e risco de adoecimento desse idoso. Então, esse é um idoso que a gente tem que tentar pensar em orientar e outras medidas também, né? Não só conduta médica, obviamente, mas com uma equipe multiprofissional em fazer ganhar peso. E também tem pessoas que podem ter um IMC alto de obesidade, como pacientes que têm uma massa muscular muito volumosa, e são pacientes que não têm obesidade. Entendem como a classificação em si ela é falha, mas ela pode ser muito útil também? Por que ela pode ser útil ainda? Porque as outras formas de a gente avaliar composição corporal com as tecnologias atuais, elas muitas vezes não são acessíveis às pessoas. A gente não tem isso nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, são poucos os profissionais de saúde que têm acesso e pacientes, né, que têm acesso a essas metodologias. Então eu vou começar a falar das possibilidades de novidades e também de como a gente pode interpretar isso e também facilitar e trazer um resultado mais fidedigno para isso. Eu vou do menos simples para o mais complexo.
Então, gente, uma coisa super simples que a gente pode fazer no consultório que vai super ajudar é avaliar a circunferência abdominal. Então, com uma simples fita métrica, você vai medir a circunferência do seu paciente e isso vai ajudar a estimar a gordura visceral desse paciente através da gordura abdominal, porque quanto, né, a gente sabe que quando a gente tem aquele biotipo e as pessoas que acumulam mais gordura abdominal são pessoas que têm mais gordura visceral, e a gordura visceral ela é altamente inflamatória. Quando a gente tem uma circunferência abdominal maior do que 88 em mulheres e maior do que 102 em homens, a gente já considera uma circunferência abdominal aumentada. Uma outra forma que a gente pode utilizar, então você utilizando o IMC mais a circunferência abdominal, você vai ter uma noção um pouco melhor realmente de como é que tá esse paciente. É a relação cintura-quadril, que é útil também, mas eu vejo sendo utilizado menos do que a circunferência abdominal. E as ferramentas tecnológicas que a gente tem para isso, a gente tem as ferramentas que vão analisar a composição corporal. Então, uma das mais conhecidas é a bioimpedância, que é aquela balança que você sobe e ela vai ter uma emissão de uma corrente elétrica, e parece isso aí indolor, tá? A pessoa não sente choque nem nada, já me perguntaram isso. E essa corrente elétrica, ela tem diferentes velocidades, vamos pensar assim, diferentes conduções, né, nos diferentes tecidos do nosso corpo. E através de um leitor que analisa como essa corrente transitou pelo nosso corpo, a gente consegue estimar água, gordura abdominal, tem bioimpedância que consegue até segmentar a gordura, então você sabe se é abdominal, nos braços, nas pernas, isso é super interessante. E também pode dar o percentual de água, então, por exemplo, mulheres que estão no período pré-menstrual podem ter maior retenção de líquido por questões hormonais, enfim, é super interessante. Uma outra forma de você avaliar a composição corporal é utilizar um ultrassom, que ele vai ver, né, a espessura da gordura, e também tem aqueles adipômetros, que é aquelas pinças que os nutricionistas usam para ver prega cutânea, que também pode ajudar a estimar o percentual de gordura corporal através de uma fórmula, e o ultrassom ele vai ter um pouquinho mais de detalhes, né, e ele consegue também fazer isso. E o padrão ouro, que a gente considera hoje, né, para análise da composição corporal, é a DEXA, que é uma máquina, né, que envolve radiação, precisa de todo uma estrutura da clínica para isso, mas ele consegue dar dados bem fidedignos, inclusive até a massa óssea, que é super interessante. Então vejam só, né, a gente tem muitas ferramentas que são úteis, porém não acessíveis, e a gente tem uma ferramenta que ela não é ótima, mas ela pode ser boa, e ela ainda deve ser utilizada porque ela é muito simples de ser aplicada, pode ser aplicada por qualquer profissional de saúde. É lógico que quando a gente tem um paciente que aí tem uma alteração de IMC, na consulta médica a gente vai identificar melhor os fatores de risco ou não, mas eu hoje, atualmente, e com os dados que eu li hoje e com a experiência e a prática que eu tenho hoje, eu não acho que é uma ferramenta que deveria ser, não deveria cair em desuso. Ela ainda é útil enquanto a gente vai aumentando e ampliando o acesso a essas outras ferramentas nos consultórios, nas unidades de saúde do nosso país. Espero que você goste desse vídeo e lembrando que as coisas podem se atualizar, então se você estiver vendo esse vídeo e não for mais assim, tá tudo bem. Você comenta aqui e aí eu reatualizo ele, eu atualizo e trago novas informações pra vocês. Não deixe de curtir, de engajar com esse vídeo, de dar o seu like, de se inscrever no canal. 2025 vai ser um ano que eu vou conseguir fazer vídeo semanal para esse canal do YouTube, porque eu sempre gostei de produzir conteúdo educativo, tenho feito nas redes vizinhas e acho que o YouTube ele tem uma potência muito maior da gente poder trazer informações mais aprofundadas, justamente por ser um vídeo maior. Então acho que aqui tem muito potencial de aprendizado aqui pra gente e aí eu espero poder ajudar vocês nessa jornada de autocuidado, de bem-estar pra vocês, tá bom? Beijos!